E aí, galera, estamos de volta aqui analisando ainda o serviço de e-mail. Vem comigo então, vai para o slide. Foi? Aí você visualiza a estrutura de um endereço de e-mail, tá? Então, você vê primeiramente o nome do usuário, né, que você vai criar, arroba, que é o símbolo internacional do e-mail, que significa at, ou seja, em. Então, o nome do usuário em tal provedor. E essa estrutura do provedor aqui, como você vê aqui embaixo, forma o domínio, ou seja, a máquina onde está, o host, né, a máquina onde está hospedada aquele serviço. Então, dentro da estrutura do domínio, nós temos aqui um X e um Y. Esse Y aqui pode não aparecer. Vou mostrar para vocês. Ó. Nesse exemplo aqui, vocês veem esse e-mail, Jefferson BS, o nome do usuário, em gmail.com. Então, gmail.com não tem o BR, não tem, né, qualquer outra terminação aí. Então, gmail.com forma aí o nosso domínio, o serviço onde está hospedado. O que eu não posso ter aqui, galera? Eu não posso ter, por exemplo, o nome do usuário, né, 2 pontos. Eu não posso ter exclamação. Eu não posso ter barra, né, nem para um lado, nem para o outro. Eu não posso usar parênteses, não posso usar aspas, tá ok? E tudo que eu não posso usar aqui desse lado, também não pode ser usado aqui do lado do servidor. Já caiu em prova, por exemplo, gmail.com barra alguma coisa aqui. Não tem isso no e-mail, tá ok? Então, a estrutura de e-mail é essa aqui. Vamos lá para um exemplo agora onde o Y é usado. Então, aqui seria o nosso X e aqui eu teria .com.br e seria a estrutura aparecendo o suposto Y, né? Que pode variar, obviamente, de acordo com o domínio. Por exemplo, aí, logo você vai ter aí o seu nome, arroba, o nome do órgão que você quer trabalhar, né? No governo, obviamente, .gov.br. Amém? Vamos lá, galera. Vamos dar para isso aí acontecer. Vem comigo. Então, está aqui a estrutura de um e-mail. Vamos embora. Agora eu vou mandar um e-mail aqui. Olha só, gente. Eu vou mandar esse e-mail para A, B e C. Então, A e B estão no campo para, você está vendo aqui em cima, e o C está no campo com cópia, tá? Bem, eu quero saber o seguinte, todo mundo vê um ao outro aqui? A, B e C, um vê ao outro? Vê, tá? Isso significa que se o A clicar ali em responder a todos, tá? Não estou levando em consideração quem está embaixo por enquanto. Entre eles, o A clicar em responder a todos, B e C receberão uma cópia daquela mensagem. E, respectivamente, do mesmo modo para o B e para o C. Então, se o B clicar em responder a todos, o A e o C recebem e assim por diante. Bacana? Então, todo mundo ali, um sabe que o outro recebeu uma cópia daquele e-mail. Agora, eles que estão lá em cima, veem quem está embaixo? Dá uma olhada aí. Quem está embaixo está no campo com cópia oculta. Então, você vê aí, o CCO significa com cópia oculta. Bom, então, vou mostrar para vocês aqui, ó, didaticamente, que não, tá? Eles não veem quem está embaixo. Mas e quem está embaixo, Jefferson? O D e o E. Eles veem quem está em cima? Sim, tá? Então, eles sabem que o e-mail foi para A, B e C, além de ter ido para eles, né? Para o D e para o E. Mas aí, peraí, você está falando do D e o E, eles sabem um do outro? Então, eu vou contextualizar isso com um exemplo, né? Que eu sempre falo isso em sala de aula, as mulheres duvidam, não sei porquê, mas é um exemplo completamente hipotético, impossível de acontecer. Dá uma olhada aí, vê se você concorda comigo. Um homem com 2 namoradas. Olha o domínio que ele está usando aí, cafajeste, né, .com.br. Bem, então ele vai mandar esse e-mail para a namorada 1 e para a namorada 2. Então, um exemplo aí que eu já falei que não tem como, né? O cara ter 2 namoradas. Assunto saudades. Olha só, gente, que cara de pau. E ele ainda mandou o soneto de fidelidade, né? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo. Pode dar briga isso aí, né? Mas aí vem o fato. A namorada 1 vai saber que esse e-mail foi para 2 e vice-versa? Não. Tá? Então dá uma olhada na imagem para ficar bem claro. A 1 não vê a 2 e nem a 2 vê a 1. O que acontece no momento do envio desse e-mail? Esse e-mail é dividido, ou seja, é criada uma cópia dele para a namorada 1 sem o endereço da 2. Uma cópia para 2 sem o endereço da 1. Ou seja, se a 2 clicar em responder a todos, e não tem outros remetentes em cima, obviamente, vai responder só para o remetente e vice-versa, tá? Uma outra curiosidade aqui, dá uma olhada na imagem aí, que já caiu em prova, né? Esses campos aqui, o para e com cópia, né? Eu marquei aqui, mas eu acabei... Para e com cópia, eles podem ficar em branco? Sim. Houve uma questão de prova que eu vi certa feita, que dizia que tinha, olha só, obrigatoriamente, né? Tinha que ter um endereço no campo para. Não precisa, galera, tá? Ele pode ficar em branco, beleza? Pode ficar em branco. E o com cópia também. Então, eu posso colocar tudo no com cópia oculta? Pode. Posso colocar tudo no com cópia? Pode. Tudo no para? Pode. Lembrando que se você colocar tudo no para,
todo mundo ali, né, supondo que você mande para 10 pessoas, as 10 pessoas vão ter acesso ao endereço uma das outras. Que para propagar spam, porcaria aí é uma maravilha, né? Porque os caras que enviam spam, nós vamos conhecê-los depois, copiam esses endereços e só vão juntando as suas listas ali. Então, o ideal é que você mande. Vai replicar uma piada ou mesmo uma coisa séria aí no e-mail? Bota o endereço de todo mundo no com cópia oculta, tá? Beleza? Fica a dica. Vamos lá. Não vê, não vê e não façam isso, né? O Outlook Express, não façam isso que eu digo o exemplo das namoradas aí, tá? O Outlook Express dispõe de recursos que permitem manter os e-mails no servidor para que os usuários possam ler suas mensagens de quaisquer lugares ou máquinas que tiverem acesso a esse servidor. Então, nós vimos que isso é possível. Então, o item está correto. No Outlook Express, quando o usuário recebe uma mensagem e imediatamente a responde, a mensagem recebida e a mensagem, então, primeiro a recebida e a resposta enviada, né, são armazenadas respectivamente em. Então, aqui chegou, como nós vimos, vai ficar na caixa de entrada, né, que seria a primeira opção. E a resposta enviada vai ficar nos itens enviados. Opa, sem querer eu marquei aqui já a resposta, porque a primeira aqui era a caixa de saída, então não era. Aqui seria caixa de entrada e caixa de saída. Não, mas ela vai ficar armazenada. Olha o detalhe aqui que ele falou, vai ficar armazenada. Então, a resposta enviada já foi. Então, não vai ficar na caixa de saída. Ela fica na caixa de saída enquanto ela está sendo enviada. Aqui na letra D seria entrada e lixeira. Também não. E, por último, itens enviados e caixa de saída. Também não. Então, nossa resposta, sem dúvida, vou tirar todos os riscos aqui, é a letra B. Tá? Caixa de entrada, itens enviados. Então, itens enviados para essa aqui e recebida para essa aqui. Legal? Dentro daquilo que nós acabamos de ver, de conhecer. Beleza? Vamos embora. O recebimento de e-mails pode ser efetuado com a utilização de protocolos distintos. E ele falou de quê? O recebimento. Então, quem não entra aqui, por enquanto, né? Não li a questão toda, mas recebimento não entra SMTP, não entra SMTP, não entra SMTP. Já tirei 3 opções, hein? Um dos protocolos existentes mantém os e-mails no servidor e utiliza os aplicativos clientes de e-mail como um visualizador remoto. Então, mantém no e-mail visualizador remoto. Quem é, galera? O IMAP. Um outro protocolo copia localmente os e-mails presentes no servidor, possibilitando deixar uma cópia ou excluir o e-mail do servidor. Quem é? O POP. Esses protocolos são, respectivamente, o IMAP e o POP. Então, aqui ele só inverteu a ordem, né? POP e IMAP. Então, tá fora a letra E. Bacana? Não é legal quando a gente acerta assim, gente? E aí, de cara, como ele falou só de protocolos de recebimento, eu já excluo o SMTP. Não falou nada, eu li a questão toda, né? E não falou nada de envio, corta o SMTP das opções. Que legal, né? Vamos lá. Então, saindo agora do serviço 4, né? Que é o serviço da troca de e-mails, vamos aqui para o próximo serviço número 5, que é a VPN. O que é uma VPN, galera? É uma rede privada virtual. Bom, então aqui você vê uma imagem representando, né, a VPN, que consiste no seguinte: são aplicativos próprios para isso, tá? Que eu vou utilizar, que permitem aqui a interligação de computadores através de uma rede pública, certo? No caso aqui mais utilizada a internet, para a transmissão de dados, mas com segurança, ou seja, os dados são criptografados. Tem-se daí a ideia que o caminho que esses dados percorrem é criado um túnel, só que esse túnel é virtual, não é real, porque eu não me torno dono da internet. Então, por isso que o nome rede privada virtual. É como se eu virtualizasse dentro da internet, que é uma rede pública, um caminho só meu, porque meus dados estão protegidos agora. E um dos principais motivos para a criação e utilização de uma VPN, que é muito utilizada aí por empresas, pessoas domésticas também podem criar suas VPNs, é a relação custo-benefício. Porque eu passar um cabo meu por fora da internet para transmitir os dados só da minha empresa é praticamente inviável, né? Levando-se em consideração a distância que eu tenho que fazer isso. Se for do outro lado da rua, beleza. Mas se for do outro lado da cidade, já é caríssimo. No outro estado, quase impraticável. E do outro lado do mundo, nem pensar, né? Então, utiliza-se a internet. Dá uma olhada na imagem aí. Aí você vê a ideia do túnel aqui no meio, né? Tá bem grande aqui, ó. Tá em inglês, mas tá aí o túnel onde passariam os dados. E essa imagem aqui, galera, ela é legal, ó. Mostra a ideia do túnel, né? Uma brincadeirazinha aqui com a ideia do túnel com os dados protegidos aí dentro. Bacana? Então, vamos lá. Uma Virtual Private Network
é um tipo de rede privada dedicada exclusivamente para o tráfego de dados seguros e que precisa estar segregada, precisa estar separada, né, dos backbones públicos da internet. Em outras palavras, ela dispensa a infraestrutura das redes comuns. Espera aí, galera, o que eu acabei de falar para vocês? Dispensa? Não, pelo contrário, eu as utilizo, passando meus dados com segurança. Então o item vai estar o quê? Errado. Vamos lá? O item, ó, erradinho, beleza? Bacana. Vamos sair do número 5, vamos para o 6, que é o VoIP, ou seja, a voz sobre IP. Então, dá uma olhada aí nessa imagem, pode ficar na imagem por enquanto, quero que você observe essa imagem, os equipamentos que estão ligados aí, né, ao modem ou conexão sem fio e tal, passando pela internet. Então, o mundo aqui, né, representaria a nossa internet. Bom, então, todas as conexões feitas dentro da internet, né, me permitem, através do VoIP, que seja voz sobre IP, onde eu vou transmitir a voz através de dados, né, vou transformar a voz em dados, que vão ser transmitidos aí pelo protocolo IP. Bacana? O que acontece aqui? Essas ligações, nós estamos falando de voz, elas são gratuitas. Todas as ligações aqui no âmbito da internet, elas são gratuitas. Legal? Não, portanto, não tem custo, né? Gente, vem comigo. Mas eu posso fazer, Jefferson, ligações da internet, beleza? Que você está vendo aí na imagem. Agora volta, beleza. Então você viu na imagem. Eu posso da internet ir para fora, para a rede, né, telefônica comum? Pode. Aí tem custo. Mas a tarifação é menor do que se você utilizar apenas a rede comum de telefonia. Muito menor. Dá uma olhada nesse esquema aqui então, ó. Então se você sai da rede IP, né, que é na rede internet aqui, para fora, como está mostrando a seta aqui, aí você tem custo, tá? Mas como eu falei, o custo é reduzido em relação à telefonia comum. Se você ligar de um telefone comum para um telefone comum. Então aqui você pode, de um software VoIP, ligar, na maioria deles, né? Permite isso. Você liga de um telefone comum, de um telefone ou de um software VoIP ou um telefone VoIP para um telefone comum, seja ele fixo ou celular, tarifado, beleza? Então vem comigo. Aqui alguns exemplos então de softwares VoIP, né? Serviços VoIP que nós temos na internet. Nós temos o Google Hangouts, nós temos o Skype, né, que é da Microsoft, o Google Hangouts não precisa nem falar, né, galera? O Viber, nós temos o Facebook Messenger e o WhatsApp, né, muito usado hoje, que rola aí muito aquela brincadeira aí que quem nunca foi ver a foto de alguém, aumentar a foto do perfil do WhatsApp e ligou sem querer, né? Dizem que a maioria das ligações no WhatsApp é sem querer. Mas brincadeiras à parte, então tem alguns exemplos aqui para vocês de softwares que trabalham com essa tecnologia, ou seja, com VoIP. Bacana? Vamos lá. Vem comigo, quase não trocou. A questãozinha aqui, galera. VoIP é uma tecnologia atualmente promissora que, ao otimizar o uso da linha telefônica residencial ou empresarial, permite a realização de ligações telefônicas em tempo real e com baixo custo. Bom, alguns se pegam aqui na questão do tempo real. Hoje, com a qualidade da banda larga, realmente a ligação em tempo real. Antigamente você tentava usar a VoIP, né, e ficava oi, saía tudo picotado, era tão lenta a conexão que não podia nem se falar, o delay, o atraso era tão grande na entrega dos pacotes que nem se podia falar que aquilo era tempo real. Hoje, a qualidade permite aí uma fluidez muito boa. Há um engasgo, às vezes, algum probleminha, né? Mas, de um modo geral, aí você consegue, com a qualidade satisfatória, falar tranquilamente aí pelo VoIP. Bacana? Bom, então, olha só. Parece que a questão está certa, né? Mesmo com a questão do tempo real, que não é um problema, mas dá uma olhadinha aqui num detalhe. Olha só, quando nós temos esse trecho aqui entre vírgulas, galera, ó. Ao otimizar o uso da linha telefônica residencial ou empresarial, né? Então, esse trecho que começa aqui e vem até aqui onde eu marquei, ó, tá? Bom, olha só, o VoIP pode usar a linha telefônica, mas não otimizar. Então, tudo vai estar centrado basicamente nessa palavra, vem comigo. Vou marcar aqui, ó, ao otimizar não, tá? Pode usar? Pode, mas não vai otimizar. Otimizar é quando eu pego algo e melhoro, né? Então, eu estou usando, o fato de usar VoIP na linha telefônica vai melhorá-la. Não. E outra, eu posso ter VoIP sem ter linha telefônica. Existem diversas conexões à internet que são feitas sem o uso de linha telefônica. Por exemplo, uma conexão via cabo, né, ou via rádio, por exemplo, não tem linha telefônica nesse caso. E vai ter o VoIP. E mesmo que tenha linha telefônica, não tem otimização desta. Beleza? Então, peguinha aí, galera. Muita gente erra essa questão. Se você acertou, parabéns. Vamos lá. Vou colocar aqui, então, o item errado. Mas eu falei parabéns para quem errou,
Mas todos que leram e deram uma resposta estão de parabéns. Pô, já eu errei, cara, você acabou de explicar o negócio, eu errei. Não tem problema. É aqui que a gente abre os horizontes. Cara, eu errei, porra, agora eu peguei, agora, né? Pô, agora a ficha caiu. Às vezes quem acertou nem sabe porque acertou. Acertou, no, né? Ah, eu botei errado lá porque eu achei que o tempo real. Tá vendo? A pessoa marcou o gabarito certo, mas não marcou pelo motivo correto. Então não aprendeu completamente. Beleza? Vamos embora. Vem comigo, vamos lá, vamos lá. Saindo do 6 agora, nós vamos, na verdade, sair dos principais serviços, tá? E eu vou citar aqui para vocês agora outros termos relacionados à internet. Bacana? Então ali, para ficar bem claro, né, tinha uma numeração toda estruturadinha que eu fiz para vocês e estava citando alguns serviços relacionados à internet, que eu usava através da internet. Aqui eu ainda estou falando de internet, tá? Mas são outros termos, não são serviços diretamente da internet. Vem comigo, vamos conhecê-los. Então nós temos aqui a intranet. Bom, então o que é uma intranet? Coloquei aqui um desenho simbolizando uma rede e em volta um círculo amarelo. Por que o círculo? Bom, a rede, porque a intranet é uma rede de computadores. Mas uma rede de computadores de acesso restrito a um grupo pré-definido. Então, geralmente utiliza-se uma intranet em empresas, tá? Então, um grupo pré-definido de usuários. Ou seja, ela é uma rede privada e requer autenticação. Então, para acessar a intranet, gente, não pode ter, não, mas tem que ter autenticação, tá? Ah, não, tem que ter, já fui chato, já falei 2 vezes, né? Porque eu sou assim meio, tá? Repetitivo. Mas enfim, tá aí. Outra coisa, outro detalhe muito importante sobre a intranet, você não deve esquecer nunca na tua vida de concurseiro, é que a intranet utiliza os mesmos protocolos da internet. Vamos relembrar quem é o protocolo padrão da internet? Quem é o TCP/IP. Olha, a letra quase enganou agora, hein, galera? TCP/IP, tá ok? Então, esse conjunto de protocolos é usado na intranet. Ah, já pode-se utilizar o TCP/IP? Não, meu amigo. Deve-se, senão não é uma intranet. Tá? Se eu usar outro conjunto de protocolos, outra base, não é uma intranet. Gente, se eu tenho o TCP/IP dentro da intranet, significa que dentro da minha rede, veja que eu estou fechando o mundo aqui, né? Porque a intranet, devido a usar os mesmos protocolos da internet, ela é chamada de internet privada ou internet particular. Ou seja, aqui dentro da minha intranet eu posso ter um serviço de e-mail, por exemplo. Dentro da minha intranet eu posso ter um serviço de páginas, como eu teria na internet, acessando pelo navegador, né? Digitando as minhas URLs, ok? Dentro da minha intranet, beleza? O serviço de VoIP, eu posso usá-lo dentro da intranet para ligar de um ramal para outro ali dentro dos meus computadores? Pode. Tá? Então, caso eu queira implementar algum serviço da internet, sem problema. Beleza? Vamos lá, dando continuidade então. É comum vermos em prova, galera, falar o seguinte, uma intranet, tá? Deixa eu, antes de trocar de slide aqui, eu vou voltar aqui com vocês. É comum nós vermos em prova citar assim, que uma intranet pode ser acessada a partir da internet. Pode, tá? Temos questões de prova recentes falando disso. Ela é uma rede projetada para processar as informações dentro da empresa. Mas ela pode ter acesso à internet e ser acessada da internet? Pode. Corta para o slide agora. Galera, então olha o nome. Extranet, tá? Então, quando esse acesso ocorre através da internet ou vice-versa, tem-se o nome de extranet. Ah, Jefferson, então ele precisa citar na prova que é extranet? Não precisa. Tá? Esse acesso pode ser feito externamente, tanto pelos funcionários da empresa quanto por fornecedores. Tá? Conhece-se muito mais, às vezes, o acesso externo pelos fornecedores do que pelos próprios funcionários, mas é totalmente possível. Os Correios, várias empresas permitem isso aí, os próprios funcionários acessarem, né, a sua intranet da sua empresa externamente. É muito comum. Tem um colega que trabalha nos Correios, durante a faculdade, ele desenvolveu um dos aplicativos, né, para o acesso remoto ao e-mail da empresa, dentro da empresa, remotamente, ou seja, pela internet. Bacana? Muito legal, né? Então, fica aí a dica para vocês. E a questão do protocolo, galera. Não se esqueçam, tá? Do protocolo dos mesmos serviços da internet podem existir dentro da intranet. Rede privada, tá ok? Requer autenticação. Vem comigo. Olha a questãozinha, ó. A intranet geralmente é empregada em corporações. Epa, e nem sempre utiliza os protocolos TCP/IP. E nem sempre utiliza os protocolos TCP/IP. O que você me diz disso, galera? Vamos ler o resto? Vamos.
como no caso da internet. Como a transferência de dados nem sempre restrita ao ambiente institucional, é possível realizar aplicações típicas da intranet, como inclusão e exclusão e alteração de dados nos bancos de dados da corporação. É possível? É. Relações de empregados com informações de aniversários, compartilhamento de arquivos e conexão com a internet. Então, isso aqui é possível. Mas nem sempre restrito ao ambiente. Então, ela é restrita ao ambiente. Então, o item está errada, tá? É restrita. Mesmo que exista o acesso à internet, ela continua restrita ao ambiente da empresa. Bacana? Vamos lá. Mais uma questãozinha. Uma das principais características de uma intranet é o fato de ela ser uma rede segura que não requer o uso de senhas para acesso de usuários para, por exemplo, compartilhamento de informações entre os departamentos de uma empresa. Então, não requer, cadê? O uso de senhas. Errado. Requer autenticação, tá ok? Então, lembre-se, aqueles pontos que eu frisei para vocês, vocês estão vendo aqui na questão, né? Ou nas questões. Isso é legal, galera. Vamos lá. Vamos lá. Agora, saindo da intranet, vamos número 2 aqui, né? Então, você deve estar acompanhando essa numeraçãozinha que eu fiz aqui. Se não tá, você vai voltar à aula e vai observar esses números, tá? Que eu coloquei em todos, desde lá de trás do serviço da internet. Eu coloquei lá que cada slide, você vai ver, estava no tópico 1, por exemplo, né? Navegação. Então, enquanto estava falando de navegação, estava aparecendo 1. 1.1, navegação segura, tá? Só para que eu tive um trabalhão para organizar isso. Então, se você não acompanhou, volta e acompanha de novo. Bem, brincadeiras à parte, vamos falar de pesquisas na web, né? Pesquisas feitas através de serviços de pesquisa. Então, vamos citar aqui os principais para vocês. Dá uma olhadinha aí, ó. Então, nós temos aí o Google, que nem há o que comentar, um dos mais importantes, né? O Bing, que é da Microsoft. Para aqueles que não sabem, né? Você vai ver incorporado em muitos serviços da Microsoft, por exemplo, o navegador atual do Windows 10, o Edge, né? Traz vários serviços relacionados ao Bing, o próprio Windows 10, né? Faz pesquisas baseadas no Bing, tá ok? E você pode torná-lo aí no qualquer outro navegador seu serviço de busca, é possível. Vamos lá. E por último aqui o Yahoo. Bom, aí galera, óbvio que existem outros, tá? Então eu citei aqui os principais, aqueles estatisticamente mais cobrados em prova. Mas deles, galera, mesmo que existam outros, o o top 10, o top 100, né, que cai em prova é o Google. Não tenha dúvida disso, tá? Não tenha dúvida disso. Por isso nós vamos conhecê-lo um pouquinho melhor. Vem comigo. Então, eu vou falar aqui de alguns operadores de busca que eu posso utilizar, os serviços dentro do Google, para fazer pesquisas. O primeiro deles que eu vou citar aqui é o Estou com Sorte. Como é que funciona, então, esse Estou com Sorte? Então, veja que eu digitei ali meu nome, né, com minha profissão, professor Jefferson Bogo. E aqui embaixo, galera, eu tenho resultados da busca, que eu vou marcar aqui para vocês. Ó. Esse aqui são resultados da busca normal, ou seja, eu digitei meu nome primeiramente e usei aqui o botão pesquisar, né, ou dei Enter, tá? E aí apareceram esses resultados aqui, beleza? Só para você entender a imagem aqui. Aí você vai observar o seguinte, ó, quando eu estou digitando, né, algum termo ali, vai aparecer se estou com sorte aqui embaixo. O que isso aqui faz? Acompanha comigo no slide aí, pode manter no slide, por favor. Olha só, o que isso aqui faz? Se eu utilizar, obviamente, estou com sorte. Você está vendo aqui, ó, você está vendo aqui o primeiro link que veio da busca, que foi o link para o meu site, né, que eu circulei aqui embaixo. Então vem comigo agora, ó. O que iria ocorrer se eu clicasse no estou com sorte? Ele vai abrir o primeiro link da pesquisa, né, que é a pesquisa normal. Ou seja, se você digitar o termo, os termos e der Enter, aí ele vai trazer lá, por exemplo, se você digitar GRAM Online ou GRAM Cursos Online, o primeiro link que vem é do GRAM Curso Online. Por quê? Devido à quantidade de acessos que há naquele link quando alguém digita esses termos. Então, isso é um dos parâmetros que o Google usa para trazer os resultados ali, né? Baseado na quantidade de acessos. Então, você digita lá GRAM Curso Online. Aí, se você usar o Estou com Sorte, o que ele vai fazer? Bom, pressupõe-se que quando a pessoa digita GRAM Curso Online, pela quantidade de acessos que há no link, que é o primeiro, você já quer ir direto para ele. Só que você não sabe o endereço, né? Você está procurando ali para saber o endereço. Então, GRAM Curso Online, estou com sorte. Abre direto, né, o site do GRAM Curso Online. Bacana? Captou a mensagem? Testa na sua casa, então. Faz isso aí, tá? Vem comigo. Vamos lá para outro operador de busca. Eu posso estar utilizando. Agora eu vou falar das aspas, né?
Então, quando eu digito uma expressão entre aspas, observa aí meu nome, né, que eu digitei entre aspas, ó, Jefferson Bogo. Então, eu estou falando, né, estou dizendo para o Google, Google, procure exatamente essa expressão. E quando eu digo exatamente essa expressão, não é apenas todos os termos que eu digitei, que eu quero. Mas eu também quero esses termos na ordem em que eu digitei. Então, vejam só, eu não quero apenas que ele me traga todos os termos, mas também que ele os traga na ordem em que eu digitei, tá ok? Então, isso é o uso das aspas. Vem comigo. Então, quando eu digito lá a expressão entre aspas, né, eu quero que venha, como você vê aqui no primeiro link, ó, aqui embaixo, ó, veio Jefferson Bogo na ordem em que eu digitei, tá? Hoje o Google, galera, ele tira as aspas quando ele não encontra nenhum resultado, tá? Então, é muito raro o Google trazer como resultado nenhum resultado, é muito raro. Poucas opções de busca dele fazem isso. Então, normalmente ele tira as aspas e faz a busca. Mas o que eu tenho que saber é que não é o que acontece nesse caso, se ele não encontrar. Porque não tem como ele perguntar isso em prova, porque é uma variável e tanto, né? Mas sim, o uso das aspas, isso cai, meu amigo, cai muito. Vamos lá. Vamos embora. O sinal de menos, né? Então, o sinal de menos aqui, o que vai ocorrer se eu utilizar o sinal de menos, galera? Eu quero retirar o termo que eu digitei, tá, logo após o sinal de menos. Então, vejam que aqui, onde eu vou colocar a seta, tem que haver um espaço, né, entre o termo anterior e o sinal de menos. Mas entre o termo que eu vou tirar e o menos, não tem espaço, tá? O menos vem colado no termo. Então, você observa agora que os resultados que ele trouxe aqui, ó, não tem o bogo, tá? Então, os resultados aí não tem o bogo, beleza? Então, fica atento aqui, galera. É para retirar a palavra que vem imediatamente após o menos, beleza? Essa é a função do menos. Vamos lá. Ou, bom, então, se você não digitasse o ou, digitasse só Jefferson Bogo, você vai observar que ele dá ênfase, prioridade em procurar sites que contenham as duas palavras, não importando a ordem, tá? Mas ele vai dar prioridade total a buscar as duas ou mais palavras que eu digitei. Quando eu coloco o ou, é porque eu estou falando para o Google, olha, Google, para mim, né, eu, usuário, estou pesquisando, tanto faz se vier só Jefferson ou só Bogo. Lógico que ele continua dando prioridade. Se tiver as duas palavras, ótimo. Mas se não, ele traz outros resultados. Ou seja, ele aumenta o seu leque de busca. Né? Vai te dar mais opções. Então pode vir só Jefferson, pode vir só Bogo. E pode vir, obviamente, podem vir, né? As palavras podem vir fora da ordem. Isso também não importa nesse caso. Outra coisa, galera. O Google não é case sensitive, ou seja, não importa se você faz uma busca toda em maiúsculo, toda em minúsculo ou misturando maiúsculo com minúsculo. Não importa. Não importa a acentuação. Se você digitar uma palavra que tem acento, né? Saúde, outra coisa do tipo, que tem acento sem acento, não faz diferença, tá? Ser cedilha, sem ser cedilha, não interessa para ele também. Bacana? Só para deixar a dica complementando o que nós vimos aí. Vamos lá. Então, aqui no caso do ou, né? Tá marcado aí como é que eu faria a pesquisa. O asterisco. Então, como é que eu posso usar o asterisco? Então, o asterisco ele é um caractere coringa. Então, ele substitui uma palavra, né? Ó, em terra de asterisco. Quem tem um é rei. Então, veja aqui, vocês percebam que eu estou combinando, né? Eu estou usando as aspas e ainda estou colocando o asterisco, tá? Então, eu estou combinando os métodos de busca. É possível. Posso colocar uma expressão entre aspas, depois da expressão, o sinal de menos tirando uma palavra. Enfim, vamos fazer uma busca bem complexa, né? Aqui, então, o asterisco substitui uma palavra que eu não lembro, às vezes, de uma expressão. Né? Em terra de, que é um ditado popular aí, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Né? Então, tá aí os resultados. Dá uma olhada aí, ó. Ele trouxe aí, ó. Primeiro resultado, ele falando aqui, né? Em terra de tem um é rei. Então, ele não encontrou nenhum específico para isso aqui, mas ele trouxe, olha aqui, alguns resultados, né, parecidos, tá? Com a expressão que eu digitei. Então, ele vai substituir uma palavra, tá ok? Essa é a função do meu asterisco, tá ok? Aqui eu não trouxe nenhum resultado, então ele procurou resultados parecidos com o que eu digitei, beleza? Vamos embora. Sem as aspas aqui, ó, ele tirou as aspas, aquele caso que eu citei antes. Vamos embora. Agora eu quero pesquisar, fazer uma pesquisa em um site específico, dentro de um site específico. Então, tem como? Tem. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou digitar o termo que eu quero procurar, aqui no caso informática, a palavra site, 2 pontos, e o site onde eu quero fazer a pesquisa, né? Então, esse aqui está, no caso, o meu site, né? Onde eu quero fazer a pesquisa. Então, por exemplo, você quer pesquisar
Dentro do Grão Online, você quer pesquisar algum assunto específico, você coloca lá, informática, site, www.grãoonline.com.br, tá? E aí você vai fazer a pesquisa dentro do Grão Curso Online, por exemplo, beleza? Vai lá, corta para o slide, vem comigo. Ao se fazer uma pesquisa no Google utilizando-se a expressão edital TJDF, então veja que está entre aspas, serão apresentadas todas as páginas que contenham apenas a palavra edital e apenas a palavra TJDF, além das páginas com a expressão exata edital TJDF. Você viu que isso aqui está o quê, galera? Errado. Por quê? Porque, com aspas, eu quero que ele procure exatamente aquela expressão. Beleza? A não ser que ele retire as aspas e faça uma busca por conta própria, né? Beleza? Então fechamos aqui mais um bloco e voltamos já já, galera. Valeu!